Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e hoje eu estou aqui para falar sobre o avanço da extrema-direita no mundo inteiro, né? Um movimento que começou muito forte na Europa, hoje se espalhou pelo mundo inteiro e eu decidi fazer esse vídeo também para tentar explicar para vocês um pouco do que está acontecendo com o mundo. A gente teve um atentado aqui no Brasil na quarta-feira, teve um atentado na Nova Zelândia também, tem a carta lá do criminoso da Nova Zelândia que critica algumas coisas que são associadas à extrema-direita. E eu vou fazer esse vídeo aqui, a gente vai trocar uma ideia para tentar explicar para vocês como é que esse movimento começou a ganhar força no mundo todo. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem, meu povo, a gente tem visto essa onda de terrorismo no mundo inteiro aí, especialmente nessa semana agora conturbada. Na quarta-feira a gente teve um atentado aqui no Brasil e na sexta-feira a gente teve um atentado lá na Nova Zelândia, né, onde aproximadamente 49, 50 pessoas acabaram sendo assassinadas dentro das mesquitas muçulmanas. Eu não vou ler a carta para não estar enaltecendo o bandido, como eu falei para vocês, eu não vou enaltecer esse ato dele, não vou estar lendo toda a carta por vários motivos. Primeiro, que seria dar muita glória a esse criminoso, e segundo, que a carta é muito longa. Mas eu vou ler dois trechos aqui que eu achei relevante para a gente citar aqui. O primeiro trecho é que ele cita, por exemplo, o Brasil, que o Brasil é um país que tem uma diversidade racial muito grande. Ele cita isso de forma negativa, ele cita o seguinte, ó: com toda a sua diversidade racial, o Brasil está completamente dividido como nação. As pessoas não se dão umas com as outras e se separam sempre que possível. Né? Segundo a reportagem, inclusive, aqui do Globo, ele se inspirou naquele terrorista norueguês, né, que matou 77 pessoas. Não vou entrar mais em detalhe disso sobre os crimes anteriores, porque eu não quero enaltecer a figura desse indivíduo aqui. E ele critica a democracia. Aí você vê outra semelhança com movimentos de extrema direita brasileiros, certo? Que tem crescido muito aqui no Brasil, que é a ideia de tornar a imprensa inimiga, tornar a democracia inimiga e tornar a educação inimiga. Tá aqui, ó. A democracia é o domínio da máfia e a própria máfia é comandada por nossos inimigos. A imprensa global, dominada por corporações, a controla. O sistema educacional há muito decaído devido às instituições controladas pelos marxistas e controla o Estado. Há muito perdido devido aos apoiadores corporativos. O controla e a imprensa anti-brancos a controla. Eu não vou ler o resto, como eu disse para vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo, vocês podem ler. Eu não vou dar crédito a esse cara, não vou ficar falando aqui muitas coisas que ele fez lá para não parecer que a gente está dando credibilidade a ele pelo que ele fez, mas olha a semelhança do discurso dele, da educação marxista, supostamente, das nações que têm misturas interraciais muito grandes, que são ruins. Vocês estão vendo isso? Se assemelha com os discursos que vocês têm ouvido aqui no Brasil nos últimos 2, 3 anos e mais frequentemente no último ano, por exemplo. No vídeo que eu postei no canal falando sobre o Nando Moura e o Bolsonaro não serem culpados dos meninos terem invadido a escola, eu falei isso por conta do que eu vou explicar no vídeo hoje. Eles não têm culpa especificamente. A culpa não é do Nando Moura, a culpa não é do Bolsonaro. A culpa é de um movimento de extrema direita que está dominando o mundo desde o início dos anos 2000. Se vocês pensam que isso começou agora, que isso é algo novo, não. Isso está em alta de novo, né? A gente pode dizer que a extrema-direita começou a ganhar muita força de novo a partir da virada lá do século XX, início do século XXI, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000. E hoje a gente está vendo esse movimento crescendo fortemente em vários lugares do mundo, especificamente na Europa, onde tem uma lista de países aqui que eu vou dizer para vocês aqui hoje, que estão passando por problemas relacionados à extrema-direita. Alguns desses países, inclusive, têm presidentes ou têm políticos fortes que são da extrema-direita. Outros, os partidos não ganharam a eleição, mas começaram a exercer muita influência, o número de adeptos aumentou, e isso é uma coisa muito preocupante. Aqui na América a gente tem dois casos muito famosos recentemente, que é o caso dos Estados Unidos da América, né, onde os ideais do Donald Trump se alinham muito com os ideais da extrema-direita, e aqui no Brasil a gente tem o Jair Messias Bolsonaro. Volto a dizer, quando eu disse no vídeo que a culpa não era diretamente do Bolsonaro, tampouco do Nando Moura, é porque esse movimento é um movimento global.
o movimento de extrema-direita, um movimento global. Outra coisa que eu queria deixar claro aqui também é que esse problema não está relacionado às pessoas da direita, mas sim um movimento associado às pessoas da extrema-direita. Então, se você está assistindo esse vídeo e você é da direita, meu irmão, pode ficar tranquilo que a gente sabe que você não é esse tipo de gente que pega a arma e sai por aí matando pessoas, não. Mas se você é da extrema direita, se você defende alguns ideais como racismo, antissemitismo, anti-muçulmano, anticomunismo, anti-imigração, ultranacionalista, por exemplo, você tem características de um cara de extrema direita e possivelmente você pode propagar esse ódio para outras pessoas. Vamos lá, na Europa hoje a gente tem uma lista de países, né? São vários, eu separei só alguns, porque não dá para colocar todos, tá? Mas eu separei alguns países aqui que ou tem governos de extrema direita ou que os movimentos de extrema direita ganharam muita força. Dentre eles estão aqui, ó, Suécia, Hungria, Grécia, França, Alemanha, Holanda, Itália, Bélgica e Dinamarca. Vale lembrar que Portugal também tinha um movimento até pouco tempo atrás um tanto quanto forte, né, de extrema direita também, mas esse movimento ele não ganhou força de um ano para cá, de 2 anos para cá. O que a gente pode falar que ganhou força de um tempo para cá foi a extrema-direita no Brasil, né? O movimento de extrema-direita, as pessoas que se aproveitaram do crescimento da direita no Brasil para poder propagar o seu ódio, né? E tentar se infiltrar na direita brasileira, sendo que, na verdade, muitos indivíduos que fazem parte hoje do que eles chamam de direita, na verdade, são de extrema-direita. Outra coisa que eu separei aqui também para falar para vocês, uma reportagem que eu encontrei da BBC, né? Que foi publicada especificamente no dia 15 de maio de 2002, que é essa que vocês vão estar vendo aí na tela agora. E a reportagem diz o seguinte: análise, o avanço da extrema-direita na Europa. Aqui a gente está vendo Jean Le Pen. Para quem não sabe, Jean Le Pen, ele é o pai da Marine Le Pen, né, que foi essa que concorreu com o Macron às eleições da França. Inclusive ganhou muita notoriedade, teve muitos votos, inclusive, mas está aqui, ó. A reportagem é de Barnaby Manson e diz o seguinte: as eleições parlamentares desta quarta-feira na Holanda, pouco mais de uma semana depois do assassinato do político populista da direita Pim Fortuyn, traz de volta a questão do crescimento da extrema-direita na Europa. Tem havido muita preocupação desde a surpresa política causada pelo segundo lugar de Jean-Marie Le Pen nas eleições presidenciais da França. Na Holanda, as pesquisas sugerem que o partido de Fortuyn, o LIST, agora uma legenda sem líder e composta por novatos, deve ficar em segundo lugar, ajudado pela simpatia gerada pela morte do direitista. No caso de Fortuyn, assim como no de Pen, há razões específicas para o sucesso nas urnas. A anti-imigração, por exemplo, e o antissemitismo são das coisas que eles mais defendem. Eu não vou ler essa reportagem completa, o link está na descrição, vou deixar outros links também para que vocês possam ter acesso. Mas o fato principal que eles criticam, né, é o racismo, é o movimento anti-imigração, o antissemitismo, eles são anti-muçulmanos também, eles são anticomunistas, são ultranacionalistas e eles também estão criticando agora pesadamente o movimento de globalização que tem causado, por conta da imigração que tem acontecido em grande número para a Europa, especialmente de refugiados do norte da África e também de regiões do Oriente Médio. Eles têm dito também que a globalização agora também se tornou um dos inimigos. Eu volto a dizer para vocês, a gente tem de tentar aqui cada vez mais combater esse discurso de ódio propagado pela extrema-direita. Para quem não lembra o que foram movimentos de extrema-direita, eu vou recordar vocês duas coisas aqui rapidinho, tá? Vou recordar para vocês o movimento nazista que aconteceu lá na Alemanha e que matou cerca de 6 milhões de judeus, né, durante o período do Holocausto. Na Itália a gente também teve o fascismo italiano defendido por Mussolini, né, por Benito Mussolini, e agora a gente tem aqui no Brasil um movimento que está crescendo cada vez mais. A eleição de Jair Messias Bolsonaro é uma prova do crescimento da extrema-direita no Brasil. Por quê? Pessoas que tinham vontade de expor sentimentos que eu citei aqui agora há pouco para vocês para fora, não encontravam um líder. E eles viram no discurso, por exemplo, de Bolsonaro, que era um discurso de combate especificamente a opositores, né? Óbvio que não matando opositores, pelo que ele falava no discurso dele. Mas um discurso que falava, por exemplo, em acabar com os comunistas, em acabar com a esquerda. Enfim, pessoas que tinham ódio, né, da esquerda, pessoas que tinham ódio dos comunistas, pessoas que têm ódio de negros, pessoas que têm ódio de gays, né, pessoas que são racistas, homofóbicas, xenofóbicas, antissemitas.
encontraram em Bolsonaro alguém que eles se identificassem. É óbvio que nem tudo que tem aqui no discurso que eu citei para vocês aqui, Bolsonaro citou, falou durante o processo eleitoral. E também estou dizendo para você uma coisa clara. O movimento de extrema-direita, o crescimento da extrema-direita é um movimento global. Começou no início dos anos 2000 de novo, ganhou muita força, depois começou a ser abafado, né, de novo, e agora, em 2015, 2016 por aí, ganhou muita força de novo. Qual o risco que isso representa para o mundo? Bom, o principal risco que isso tem para o mundo é porque esse discurso de ódio, ele pode ser propagado por qualquer lugar através da internet. Se a gente levar em consideração que no início dos anos 2000, pelo menos aqui no Brasil e em grande parte do mundo, a internet ainda não tinha alta qualidade, você não conseguia mandar grandes arquivos, dá pra gente entender por que ele não conseguiu se alastrar tão pesadamente como a gente vê hoje. Hoje a gente tem mecanismos que facilitam a propagação de ódio na internet. No atentado, por exemplo, da Nova Zelândia, o autor do atentado lá transmitiu ao vivo, né, o ataque à mesquita muçulmana. Eu queria deixar um adendo aqui pro Nando Moura, especificamente, tá, Nando Moura? Você fez uma postagem lá na sua aba comunidade dizendo que a Globo Lixo esqueceu de citar que os jovens tinham dito que ia esperar pelas 7 virgens. E eu falei, inclusive, em um vídeo que eu postei recentemente, que isso não servia de prova para dizer que os meninos eram muçulmanos, e mesmo que eles fossem muçulmanos, por exemplo, isso também não servia de prova para dizer que a crença muçulmana prega o ódio, prega o terrorismo. Eu queria que você me explicasse, por exemplo, por que hoje aquele atirador na Nova Zelândia invadiu mesquitas muçulmanas e matou muçulmanos? Porque são extremistas cristãos? Porque o cristianismo propaga o ódio? Ou porque o extremista ele defende ideais que ele acredita que são os corretos? O extremista, ele defende os próprios ideais. E antes que vocês falem assim... Ah, Carlito, você falou de extrema direita, extrema esquerda também é ruim. A extrema esquerda também é ruim. Inclusive, eu estava sendo atacado até pouco tempo atrás por indivíduos que são da extrema esquerda perigosa, inclusive, que via a mim e a outras pessoas aqui na internet como uma ameaça para os ideais deles. Eu não estou aqui para passar pano para nada, não. Extremo é ruim, seja ele da direita, seja ele da esquerda. Mas a gente está falando agora da extrema direita porque a gente está vendo uma onda de movimentos de extremistas da direita crescendo no mundo todo. Aqui no Brasil a gente está vendo pessoas que estão tentando se apoiar no Bolsonaro. Nos Estados Unidos a gente está vendo pessoas se apoiando, por exemplo, lá no Donald Trump. E na Europa tem uma lista de países, eu citei só alguns aqui, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para vocês o link das reportagens, para vocês verem que não é somente nesses países que eu citei, existem outros países também, como a Eslováquia, a Áustria, que também está nesse movimento agora de grupos de extrema-direita ou chegarem ao poder ou ganharem muita força. Carlito, como é que a gente pode acabar com isso? Bom, por si só, esses movimentos perderão a força muito em breve. Por quê? Primeiro que muita gente que acabou caindo no discurso desses grupos de extrema direita, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, por exemplo, vão começar a perceber, como alguns já começaram a perceber, que a solução para o poder não é o discurso de ódio e nem a maneira de governar deles, porque muitos não têm capacitação para governar, como é o caso, por exemplo, do presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, né, que apesar de basicamente reproduzir, né, pensamentos de extrema direita da Europa ou pensamento de extrema direita de teóricos norte-americanos, ele pode se enquadrar como uma liderança moderna da extrema esquerda. E eu tô aqui para fazer esse vídeo para vocês, para primeiro pedir para você que votou em Bolsonaro, ou para você que está na Europa, por exemplo, para você que gosta do meu canal e que é de direita, que conhece alguém que tem ideais muito extremados, fiquem atentos a essas pessoas, certo? Se você puder conscientizar elas por serem amigos ou por serem próximas, tente conscientizar essas pessoas também, porque a gente está vendo o crescimento pesado desse movimento no mundo inteiro. E como eu vinha falar sobre o Nando Moura, o que faz um extremista fazer o que ele faz, Nando Moura, é que ele acredita em algo que só existe na cabeça dele, certo? Não vamos associar aqui o atentado que aconteceu, por exemplo, lá na escola Raul Brasil, com a crença muçulmana, como eu também não vou dizer, por exemplo, que as pessoas que são cristãs, por exemplo, que não são muçulmanas, vamos botar no geral, elas apoiariam o que aconteceu lá, por exemplo, na Nova Zelândia. Não! O movimento muçulmano, a crença muçulmana não prega o ódio, assim como o cristianismo não prega o ódio. Extremista tem todas as religiões e tem todas as ideologias. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem pessoas que acreditam que o professor vai passar lá de aula doutrinar o aluno. Você cansa de dizer isso, por exemplo, aí. E tem o presidente da República do nosso país que disse que os vermelhos deveriam ser varridos do nosso país.
Quando eu disse lá no vídeo, vou voltar a repetir isso no final, que eu não tinha como atribuir a culpa do que aconteceu ao Nando Moura ou ao Jair Messias Bolsonaro, como tinham pessoas que estavam querendo politizar, é porque isso é um movimento global, isso não é culpa especificamente do Nando Moura ou do Jair Messias Bolsonaro. E para quem não entendeu quando eu falei da politização, porque quando aconteceu o atentado, eu vi vários posts na internet de pessoas... Aí, o cara era apoiador de Lula, ao outro, aí, o cara era apoiador de Bolsonaro. Nesse momento, politizar, dizendo que o cara era apoiador de Bolsonaro ou era apoiador do Lula, não era algo salutar. A gente teria de partir para uma discussão questionando que os meninos são de um fórum de extrema direita. É óbvio que a gente sabe que existem várias pessoas desse fórum que viram em Bolsonaro um possível representante. Mas volto a dizer, esse movimento da extrema direita crescendo é um movimento global. E a gente tem de combater o movimento e não querer atribuir, por exemplo, tragédias a uma figura ou outra na internet. Eu vou deixar os links das coisas que eu falei aqui para vocês, certo? Sobre esse movimento que tem crescido muito na Europa, né? A gente tem visto recentemente, como eu falei, lá na França, a gente tem visto também lá na Alemanha, voltando fortemente, inclusive movimentos neonazistas alemães. Se você botar, por exemplo, na internet aí, Alternativa para a Alemanha, você vai encontrar já vários movimentos. Bota aí, Guilherme, uma imagem do Alternativa para a Alemanha. Tá vendo? Vocês vão encontrar os caras aí fazendo, alguns fazendo saudações nazistas, outros defendendo o movimento neonazista, porque isso é que representa a extrema-direita. Eu vou fazer um vídeo aqui muito em breve, um pouco longo, como eu já falei para vocês, né, que eu vou começar a fazer alguns vídeos longos aqui, mostrando para vocês detalhadamente como é que esse movimento começou a crescer. Provavelmente o vídeo não vai ser monetizado, né, vai ter um alcance pequeno, então eu peço que você preste bastante atenção, porque nos próximos dias sairá um vídeo aqui um pouco mais longo, né, mostrando sobre o crescimento desses grupos na Europa. E vocês estão vendo aí que não é uma coisa de agora, né? Já tem quase 20 anos que os movimentos de extrema direita voltaram a ganhar força na Europa. Aqui na América que eles começaram a chegar recentemente. Tá? Eles tinham parado um pouco mais lá na Europa, tinham perdido força em alguns países, mas especificamente de 2014, 2015 e 2016 para cá, eles ganharam muita força de novo, tá bom? Então é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, já sabem o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro, porque errar é humano, mas apoiar Bolsonaro não. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!